Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil mais uma vez, um vídeo aqui para vocês e hoje, neste momento, neste vídeo, encerramento da série O Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E chegamos ao final de mais uma saga, a qual nós acompanhamos aqui episódio por episódio e chegamos aqui no último episódio que eu acabei de assistir agora. E já fiz minhas anotações para a gente poder trocar uma ideia do que aconteceu neste episódio, os fechamentos, as pontas que ficaram soltas para as próximas, coisas que eu levantei no penúltimo episódio foram concluídas aqui, mas ao mesmo tempo surgiram novas. Então vamos rapidamente comentar pontos e partes importantes do que aconteceram nesse episódio. Mas antes eu peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe suas opiniões aqui nos comentários, sugestões também é muito importante para o nosso canal e para o desenvolvimento aqui do nosso conteúdo. E eu peço para vocês expressar a opinião de vocês aqui. Ative as notificações, só clicar no sininho aí que suas notificações estarão ativadas, principalmente porque mês que vem sairá a nova série do Demolidor e nós estaremos aqui episódio por episódio reagindo e trocando uma ideia de cada episódio. Tá? Então é muito importante vocês estarem conectados com a gente. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Este episódio, último episódio, começou com o Peter lutando, contra alguns ladrões. Enquanto isso, a Nico e a Pro estavam na escola esperando ele chegar. A Nico tinha o seu pá ali do seu trabalho, que era uma maquete, uma apresentação que eles deveriam fazer. E a Pro era a equipe com o Peter e com uma outra aluna. E o Peter estava lutando enquanto elas estavam lá ansiosas esperando ele e nada dele aparecer. A Nico dá uma ajuda ali, sendo a primeira a apresentar, enrolando um pouquinho até dar tempo dele chegar. É engraçado que porque a maquete dele chegou totalmente destruída, obviamente porque ele estava lutando e saculejando aquilo para tudo quanto é lado, ele ganhou um 9. A Nico até brincou, você vai conseguir conviver lembrando que você tirou um 9 no projeto de ciência? Fazer o quê, né? Então, depois disso, a gente já vai para a cena, o ato da galera lá na Oscorp, o Peter e aquela equipe que estava com ele, os outros estagiários ali. Norman Osborn convoca todos eles para ver o seu grande projeto, E eles acreditavam que eles não estavam sendo vistos, mas o Norman Osborn diz que eles estavam sendo observados com certeza. Nice. Sério? Não parecia que o senhor estava prestando muita atenção antes. Ah, não se engane. Eu estava, Ginny. Mas já estavam todos sob pressão sem a minha presença. E a gente descobre que, na verdade, todos os projetos que eles desenvolveram era para agregar e para a construção do grande projeto do Norman Osborn, que era justamente uma máquina, para acessar outras realidades, que é um monólido, tá? Que ele colocou o nome. O Amadeu, diz até que sabia já, que ele já tinha deduzido que seria para esse grande projeto. Ele tá totalmente eufórico com aquela notícia e cada projeto que eles desenvolveram foi agregado para que essa máquina fosse construída. Ou seja, na verdade, eles estavam trabalhando ali para o Norman Osborn justamente para descobrir como ele poderia alcançar esse projeto. Bem-vindos ao Projeto Monólito. É um portal, gente! Pro espaço! E o Norman Osborn falou que ele conseguiu, através daquela máquina, atingir uma velocidade maior do que a da luz, transportar matéria de um lado para o outro, átomos de um lado para o outro. A doutora Connor e a Jimmy não concordam com aquilo, elas acham que é imprudente, mas ele já estava determinado a abrir aquele portal, a testá-lo, sem pensar nas consequências, Então, o portal é ativado, é aberto, é basicamente o portal do Doutor Estranho, ele consegue abrir. E, obviamente, quem aparece no portal? O Doutor Estranho. Vocês não estão maravilhados? O Doutor Estranho falou que ele não poderia mais continuar com aquele projeto, que ele estava abrindo um portal e o nome dos feiticeiros, ele iria destruir aquele portal. Só que o Norman Osborn não aceita. Primeiro que o Norman Osborn não conhece ele, o Peter lembra dele no primeiro episódio, no primeiro dia de aula, ele vê o Doutor Estranho lutando com aquele Venom, eu vou chamar de Venom, e foi daí que o Peter virou
o Homem-Aranha, mas o Norman Osborn não aceita nenhuma das palavras do Doutor Estranho. Então, por mais que o portal havia sido fechado, o Norman Osborn diz que o Estranho está errado e ativa o portal novamente. E desse portal, eles abrem justamente, o portal aparece no espaço, tá? A porta abre para o espaço. E quem sai de lá? O Venom do primeiro episódio. E começa uma luta frenética, todo mundo corre, todo mundo foge, e o Peter já vai se esconder para colocar o seu traje do Aranha, e a máquina fecha, deixando o Estranho e o Venom pro lado de dentro daquela realidade. E nessa, o Peter aparece como Homem-Aranha para lutar, mas aquele Venom pega ele e arremessa ele na parede, e ele arrebenta a parede e quebra, destrói todas aquelas caixas de animais e insetos que a gente viu há uns 2 episódios atrás. E ali tinha a aranha modificada pela equipe do Norman Osborn, tá? Que a gente viu no episódio passado. Aí o Norman Osborn quis se desculpar com o Homem-Aranha, dizendo que não sabia que isso aconteceria, que chegaria a essas consequências, mas ele foi avisado, né? E por mais que ele soubesse, ele faria do mesmo jeito. Doutor Estranho tenta prender aquele Venom na dimensão negra lá, o Peter chega a entrar lá e sair, mas não foi o suficiente para prender esse Venom. Então o Peter tem uma ideia de consertar a máquina, já que ela foi danificada na luta entre eles, né? Então, enquanto o Doutor Estranho lutava com aquele Venom, tentando distrair, o Peter estava a todo momento tentando consertar a máquina, principalmente reativar aquela bateria que ele mesmo criou. O Estranho abre um portal para ir para um outro lugar com aquele Venom para distrair ele, e quando ele entra, ele cai exatamente no primeiro episódio. Então a Marvel, com essas viagens no tempo, com esse multiverso deles, o Doutor Estranho abre o portal e cai no primeiro episódio, aonde o Peter encontra com a Nico, aonde o Peter salva a Nico desse Venom e se torna o Homem-Aranha. É ali que o Doutor Estranho para. Então a gente vê mais ou menos um ciclo do tempo ali acontecendo. Então esses acontecimentos é uma cadeia, como se fosse um loop que aconteceu, né? O Doutor Estranho aparece e o Peter vira o Homem-Aranha. E agora o Homem-Aranha lutando com esse Venom, eles caem justamente aonde o Peter se torna o Homem-Aranha. É pra bugar a cabeça de todo mundo, é quase um Loki da vida, né? A série do Loki que deixava a gente doido. E nisso o Peter conserta a máquina, e quando o portal é aberto de novo, aparece vários outros Venoms, cabeças de outros Venoms, e o Doutor Estranho prende aquele Venom que estava dando problema pra eles lá, e o Peter tenta derrubar o portal para que ele se feche, né? Ele tenta jogar as teias em todas as baterias, em todos os cabos de força, de energia, para tentar puxar e fechar aquele portal. Mas quando o Peter puxa e o portal se fecha, fica um pedaço dos simbiontes para trás, né? Ele corta, ele cai ali e fica nessa realidade vagando. E com isso eles conseguem vencer sim aquele Venom, mas o simbionte dele fica para trás. Já agora a gente já segue para o desenrolar, o desfecho desse episódio, né? E a gente vê ali tudo já resolvido, tudo bem. A Nico, o Harry e o Peter na casa da Tia May, em casa, né? Ouvindo as notícias dos grandes acontecimentos, desse desastre que aconteceu na Oscorp, né? E como o Norman Osborn ficou desapontado. E aqui o Harry disse que o Norman Osborn ainda quer ajudar o Peter, né, a continuar o trabalho. Só que o Peter agora que não quer, porque ele não confia mais, ele tá desconfiado, ele tá receoso, então ele tá na dúvida, mas tudo indica que ele não irá receber mais ajuda do Norman Osborn, e talvez seja nessa que o Norman Osborn se volte contra ele, né? E a Nico dá uma sugestão para o Harry: por que você não abre sua empresa e contrata essa galera e trabalhe de forma certa, honesta, usando a inteligência deles para o bem, né? E sendo uma pessoa justa. E foi um grande estralo para o Harry. Ele disse que ele tinha a possibilidade de fazer isso porque ele tinha ações, ele tinha dinheiro que poderia financiar esse projeto, essa empresa dele. E ele abre, com certeza, a partir da ideia da Nico, essa empresa chamada Web. E ele começa a recrutar
todos os estagiários que trabalharam para o pai dele. Inclusive também a gente vê ali que ele recruta o Lone, né? Tem uma cena muito legal, muito bonita, que o Peter encontra com o Doutor Estranho e eles conversam ali. E Doutor Estranho está preocupado que aquilo que aconteceu, né, principalmente deles cair na mesma realidade em tempos diferentes, pudesse ter afetado de forma negativa nas vidas das pessoas. Ele estava muito preocupado com isso. E o Peter disse que sim, afetou mesmo a minha. Porque quando isso aconteceu, eu me tornei o Homem-Aranha. Quando eu encontrei o Senhor, eu virei quem eu sou. E agora isso faz parte de mim, faz parte da minha história. E o Doutor Estranho fala, cara, você é muito esperto para sua idade, você tem um pensamento diferenciado. Mas isso é a maturidade que o Peter está adquirindo com todos esses acontecimentos conturbados na vida dele. E com o Peter pergunta ao Doutor Estranho se ele pode acessar, voltar no tempo, adiantar, ir para o futuro. E o Doutor Estranho diz que sim. E o desejo do Peter era que o Doutor Estranho pudesse ir ao futuro, ver se o Peter verdadeiramente se tornou quem ele deveria ser. E o Doutor Estranho diz que não poderia fazer isso, mas alguma coisa diz para ele, ou dizia para ele, que sim, ele conseguiria atingir os objetivos dele. Muito massa. E o Doutor Estranho vai embora, né? E aqui começa a mostrar o fim de cada personagem. Claro que cada personagem que foi mostrado aqui ficou pontas abertas para uma talvez segunda temporada. Não foi uma história fechada. Por exemplo, a gente vê que o Norman Osborn volta lá na Oscorp, encontra tudo devastado, tudo quebrado, e o que ele encontra lá? Os simbiontes que ficou para trás daquele Venom, tá? Então ele dá de cara com aquele pedaço de simbiontes. Aqui acaba a história do Norman Osborn. Depois nós vemos o Harry dando continuidade na sua empresa, abrindo a sua empresa, criando logo, ligando para as pessoas, contratando os estagiários que trabalharam para o pai dele. E nisso a gente vê eles recebendo a proposta e, claro, que aceitando. A gente vê justamente nessa hora que dá a entender que o Lone ele recebe essa proposta, só que o Lone acaba se tornando o líder da gangue da Rua 110. E agora eles estão à procura de uma nova sede para eles. Ele diz que vai aceitar, porque isso ajudaria ele, mas ele acaba indo encontrar com os parceiros da gangue dele e saindo para encontrar essa nova sede. Aí nós não sabemos qual será o fim exato do Lone. Só na próxima temporada. Nico tá no quarto dela, acende as velas, faz a magia dela e agora de forma explícita nós vemos a Nico manipulando magia e encontrando e falando com a mãe dela. Ou seja, agora sim, nós vimos que a Nico sim, ela mexe com magia, ela já tem controle, ela já tem um poder disso. Mas até então ninguém sabe disso e ela mantém esse segredo. E vemos o Dr. Otto na cadeia, criando o projeto dos seus tentáculos, né? Fazendo os desenhos e colando na parede. E a gente só vê os desenhos dos tentáculos. Ou seja, ele está na cadeia, mas ele está, maquinando o que ele irá fazer quando sair. A Tia May, nós vemos ela também indo ao presídio visitar alguém e a gente descobre que esse alguém é o pai do Peter Parker. Ele pergunta como o Peter está. Plot twist, galera. Nunca imaginei que apareceria o pai do Peter nisso. Nós vemos também quem? A Jimmy. A Jimmy, ela era uma infiltrada que trabalhava justamente para o Demolidor. E a gente viu os dois juntos saindo e ela estava infiltrada e ela aceita fazer parte também da empresa do Harry. E eu gostei demais de saber, ela é a Finis, né, que é parceira do Demolidor. E é isso aí. O episódio se encerra com Peter voando pela cidade, dizendo que ele vai tentar ser quem ele é e se ele não conseguir a princípio, se ele errar, ele vai continuar tentando, porque ele é o Homem-Aranha. E assim termina esse episódio e finalizamos essa temporada. Eu gostei muito, por incrível que pareça, desse final, porque foi um final de deixar pontas soltas para uma futura temporada, uma futura nova temporada. Então, gostei, porque isso já nos deixou esperança de ver esse universo cada vez mais se desenvolver e se expandir. Tá? E aqui termina esse episódio. Pessoal, então é isso. Saldo positivo para essa série. Eu gostei demais, por mais que muitos reclamaram, muitos questionaram. Eu
Gostei demais dessa animação. Estou muito ansioso para ver uma segunda temporada, porque acredito que muitas outras histórias surgirão. O desenrolar dessas histórias que ficarem abertas acontecerão e a gente vai conhecer muito mais desse novo universo aqui, que é o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do final dessa série, do desenrolar dela. Se vocês querem e estão ansiosos para uma segunda temporada, eu já estou ansioso para que isso aconteça, mas eu quero saber da opinião de vocês. Beleza? E é isso aí, pessoal. Muito feliz por terminar mais essa jornada. Então, não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, ative as notificações, porque mês que vem tem Demolidor e o bicho vai pegar. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui! Para não dizer que não falei de flores, queria deixar registrada aqui a presença do Vigia. Passou rápido, mas nós percebemos.